Olá, Ricardo Cusiol, com mais um conteúdo que te ajuda a ter sucesso nos seus projetos com polímeros. Antes de entrar no conteúdo de hoje, dois recados muito rápidos. Lembra de participar do Super Desafio do Plástico, que ainda está valendo, aqui nos meses de julho e agosto. Faça comentários, baixe os nossos conteúdos, acumule pontos e ganhe prêmios incríveis, tá certo? Então vai lá e participa do Super Desafio do Plástico. E também te lembrar a respeito do curso presencial de Nylons que vai acontecer na primeira semana de agosto. Ainda tem algumas vagas e você pode se cadastrar no primeiro link que está aqui na descrição desse vídeo. Então vai lá, clica, garante a sua vaga para participar desse super treinamento, ok? Muito bem. No vídeo de hoje eu vou responder a uma pergunta de dois ouvintes, o Ronaldo Gomes e o Vinícius Nunes, que me perguntaram a respeito de supercompactação, tensionamento interno de materiais, especialmente de um material específico, o PC-ABS, para aplicações de cromação. Tá certo? Então, Ronaldo, Vinícius, está aqui o vídeo para vocês. Eu vou fazer uma abordagem um pouco mais genérica a respeito de supercompactação, tensionamento interno, que vai também responder a pergunta específica para o material que vocês fizeram, ok? Como sempre, para me ajudar a desenvolver esse conteúdo e para que você possa se aprofundar um pouco mais nesse assunto, eu preparei um PDF que você pode baixar se cadastrando na minha lista VIP. Para isso, vai no link que está aqui na descrição desse vídeo, o link está escrito Baixe o conteúdo em PDF, clica nesse link, vai abrir uma página, deixa seu e-mail nessa página e nesse endereço que você me deixar, você vai receber uma mensagem minha, você precisa entrar nessa mensagem, clicar no link que está lá dentro para efetivar o seu cadastro e ter acesso ao PDF. Esse procedimento é muito importante para garantir a sua segurança, a sua privacidade e, obviamente, a segurança das informações que a gente vai trocar. Okay? Então se lembra de entrar nessa mensagem. Se você não receber esse e-mail em 2 minutos, verifica se ele não foi parar na sua caixa de spam. Eu tomo uma série de medidas para isso não acontecer, mas um outro caso pode passar. Se você já está cadastrado na minha lista VIP e ainda assim quer fazer o download, basta seguir o mesmo procedimento. Clica no link que está na descrição do vídeo ou então no botãozinho que está embaixo da janela que você está assistindo. Deixa seu e-mail novamente só para eu saber que é um assunto do seu interesse e você vai ser direcionado imediatamente para a página de download. Ok? Muito bem. Tensionamento interno, então, supercompactação de materiais. Esse é um assunto que é muito comum. À medida que surgem alguns problemas no processo de injeção de peças plásticas, é comum a gente ouvir, essa peça está tensionada. Né? Mas, em muitas vezes, esse assunto ele não é totalmente compreendido. Então, primeiramente, eu quero fazer uma pequena introdução sobre o que é o tensionamento interno. Tá? Esse é um assunto muito extenso, obviamente eu não vou conseguir entrar nos detalhes do tensionamento interno aqui, mas, de uma forma geral, imagine que as moléculas do material elas têm uma posição que elas consideram mais confortáveis, entre aspas, para elas ocuparem no espaço. Né? Então, à medida que essas moléculas elas se organizam em função da interação que existe entre elas, em função de qualquer esforço externo que seja aplicado nessas moléculas, elas tendem a ocupar um lugar dentro da massa polimérica, um lugar mais confortável para cada uma dessas moléculas. O que ocorre é que nem sempre esse local mais confortável é possível de ser ocupado pelas moléculas. Então, quando elas estão fora desse local confortável, entre aspas, elas estão tensionadas, elas estão incomodadas ali, elas não estão na sua posição ideal. Essa posição pode ser moléculas muito próximas umas das outras, moléculas muito estiradas, mais estiradas do que o normal, moléculas que se dobram sobre elas mesmas em ângulos muito fechados, enfim, pode ser uma série de posições em que essas moléculas estão e que não são as posições ideais, e é isso que a gente chama de tensionamento. E esse tensionamento ele pode ser introduzido no material por diversos fatores, tá? Eu vou citar alguns desses fatores aqui, os mais importantes, os mais relevantes, para que você tenha uma ideia de como isso acontece. O primeiro deles é a contração do material. Obviamente, a contração do material, o que é? As moléculas se aproximando, né, para eliminarem os espaços que foram formados durante a fusão, durante a expansão, quando você deu calor para o material. E à medida que essas moléculas se aproximam, elas estão procurando aí também a sua melhor posição. O que acontece muitas vezes é que, como você sabe, espessuras diferentes dentro da mesma peça contraem de formas diferentes. Então imagina que você tem uma seção mais delgada e uma seção mais espessa. As moléculas que ficam na interface
dessa região de interface entre uma espessura e outra, elas tendem a ter a experiência de duas contrações diferentes. Então, um lado da molécula que se contrai menos, que se movimenta menos, e um outro lado da molécula que se movimenta mais. Isso acaba levando ao, por exemplo, um estiramento da molécula, levando, por exemplo, a então um tensionamento dessas moléculas que estão na interface entre regiões de espessura diferentes nas peças, tá? Principalmente se essa diferença de espessura, se essa transição for abrupta, aí nesses casos o tensionamento é realmente bastante importante, tá? Outro fator muito importante de tensionamento interno nas moléculas são cantos vivos, né? Os cantos vivos são aqueles ângulos fechados, né? Ângulos de 90 graus ou menos, que não possuem um raio, um arredondamento. Sabidamente, esse tipo de canto vivo, ele acumula tensões e ele é um ponto concentrador de tensões para qualquer tipo de material. Para os polímeros não é diferente, tá? E por uma série de motivos isso acontece, né? Eles são pontos que ressaltam as imperfeições moleculares, eles propagam as trincas, né? E no caso dos polímeros, as moléculas que estão naquela região também, elas estão ali meio desconfortáveis porque elas têm que seguir esse ângulo muito fechado, né? Ele não tem um raio de transição, um raio suave, e as moléculas acabam então ficando aquele dobramento de moléculas que eu acabei comentando com você. E também, obviamente, por causa do cisalhamento. O cisalhamento em cantos vivos é muito alto, né? Principalmente a tensão de cisalhamento, que é a diferença de velocidade entre o fluxo de várias camadas, várias lâminas de materiais diferentes, e isso leva também a um aumento da tensão entre uma molécula e outra, um estiramento molecular ali demasiado, que concentra tensões nessas regiões de cantos vivos, tá? O mesmo efeito de cisalhamento acontece em pontos de injeção que podem estar subdimensionados, né? Então, pontos de injeção com uma dimensão menor do que a ideal para o tipo de peça, para o volume de peça que você está injetando, podem levar a um cisalhamento muito elevado nessa região e então concentrar tensões em regiões de ponto de injeção. Tanto que normalmente se recomenda que o ponto de injeção não seja colocado em áreas da peça que vão ser solicitadas mecanicamente, exatamente pelo fato deles estarem mais tensionados e poderem ser pontos geradores de falhas, certo? Então, ponto de injeção também é um local onde podem ocorrer esse tipo de tensões internas. Depois, as tensões internas podem ocorrer nas peças como um todo devido a excesso de pressão na cavidade, excesso de pressão de injeção, excesso de pressão de recalque, tá? O que acontece? Imagina que as moléculas estão entrando na cavidade e elas estão, o material está fundido, essas moléculas estão mais afastadas e elas vão ter a tendência de se aproximar à medida que o material contrai. Porém, essa aproximação ela tem um certo limite, o material ele tem um limite de aproximação que é o confortável para esse material, que vai dar a densidade final para o material. Se você tem uma pressão muito alta dentro da cavidade, essas moléculas tendem a se aproximar mais do que o usual, a aumentar a densidade do material, a ocorrer o que a gente chama de supercompactação do material, e isso é uma forma de tensionamento também. Essa forma de tensionamento ela é muito particular de materiais amorfos, ela não é comum acontecer esse tipo de supercompactação em materiais semicristalinos, uma vez que as moléculas dos materiais semicristalinos já têm a tendência de se aproximar bastante para formar as estruturas cristalinas. Nesse caso, então, como a contração volumétrica do material é muito grande, você sempre tem espaço dentro da cavidade para acomodar essa pressão excessiva nas cavidades. Mas para materiais amorfos, a supercompactação é muito importante, então você tem que tomar muito cuidado com o excesso de pressão dentro da cavidade, tanto pressão de injeção quanto a pressão de recalque. Tenho muitos vídeos aqui no meu canal falando sobre pressão, que você pode acompanhar lá e verificar como você pode trabalhar nesses casos, ok? Um outro fator e um último fator importante que tem a ver com o processo também de injeção, que pode introduzir tensionamento no material, são temperaturas muito baixas, tanto temperatura de massa quanto temperatura de molde. No caso da temperatura de massa muito baixa, o que acontece é que você, com temperaturas baixas, tem uma viscosidade maior do material e você precisa então de mais pressão para que o material flua dentro da cavidade, o que gera uma tensão de cisalhamento também maior, uma tensão de cisalhamento aumentada, e essa tensão de cisalhamento
tende a ficar congelada no material à medida que o material solidifica, né? As moléculas vão ficar estiradas ali, tensionadas, devido a essa tensão elevada de cisalhamento, o que também contribui para tensões internas no material. E a temperatura elevada de molde previne essa movimentação e acomodação molecular, uma vez que uma temperatura baixa de molde faz com que o material perca calor muito rapidamente e essa movimentação molecular cesse rapidamente, o material não vai ter tempo de se acomodar, as moléculas não vão ter tempo de se acomodar adequadamente, então elas vão ficar numa posição desconfortável, para continuar usando o termo que eu estou usando com você. Tá? Então, essas temperaturas de molde e de material muito baixas também podem induzir a formação de tensões internas nas peças. Tá? Agora, o que acontece se eu tenho uma peça tensionada, por qualquer um que seja, por qualquer motivo que seja desses que eu mencionei para você, ou outros que podem ocorrer também. Tá? Um material tensionado, em primeiro momento, ele vai ter uma redução nas suas propriedades mecânicas. O que acontece é que você já tem um nível de tensionamento do material que está vindo de dentro, as moléculas do material estão elas mesmas tensionadas. Né? Então, à medida que você impõe esforços externos no material, um carregamento, uma tração, essa tração externa ela vai se somar à tensão interna do material. Então, a hora que você mede essa tensão externa, ela vai ser mais baixa do que o que você esperaria que o material suporta, porque na verdade você tem que descontar o valor de tensão interna, né? Ela é uma somatória aí de fatores e a peça acaba quebrando com esforços externos, esforços que você aplica no material, menores do que o esperado. Tá? Então você de fato verifica uma redução nas propriedades mecânicas do material. Outra coisa que pode acontecer é uma redução das propriedades químicas em alguns materiais e com algumas substâncias químicas específicas. Né? Normalmente, substâncias químicas tensoativas, né, aquelas que reduzem tensões superficiais, elas acabam exatamente fazendo isso, reduzindo a tensão localizadamente naquelas moléculas que estão tensionadas no material, só que isso acontece de forma muito rápida, muito abrupta e não dá tempo das moléculas se acomodarem, então essa tensão é liberada instantaneamente, gerando aí uma falha, uma trinca no material, que é bastante problemática, bastante severa aí. Tá? Então as propriedades químicas dos materiais, dependendo do material, dependendo da substância, também pode ocorrer. Tá? Você pode ter problemas de instabilidade dimensional. Né? Note que as moléculas elas estão congeladas, elas estão numa posição desconfortável. Então qualquer oportunidade que você der para o material dele se reacomodar, essas moléculas vão se movimentar e vão tender a procurar uma posição mais confortável, o que, né, no fim das contas, se você já tem uma peça formada, pode levar ao que a gente chama de empenamento, distorção da peça. Né? Esse tensionamento interno, ele atua realmente como se fossem forças externas, fazendo com que a peça se distorça, tentando buscar aí uma posição mais confortável. Isso pode acontecer a temperatura ambiente ou, mais comumente, quando você expõe essas peças a altas temperaturas. E uma variação uma forma dessa variação dimensional é a contração, é a pós-contração do material aumentada. Né? Eu já falei sobre pós-contração aqui no canal também. Né? Então, a pós-contração do material, quando ela é aumentada, é exatamente por esse motivo. As moléculas estão tensionadas e à medida que o tempo passa ou você expõe essa peça a altas temperaturas, elas tendem a se aproximar novamente, aliviando as tensões internas e diminuindo as dimensões da peça. Certo? Então esse é um outro efeito, a instabilidade dimensional, o empenamento das peças é um outro efeito. Para peças que vão sofrer processos complementares de montagem, enfim, e mesmo a decoração, né, entrando no caso específico que o Ronaldo e o Vinícius perguntaram, né, por exemplo, com a cromação ou a metalização, isso é um problema também por dois motivos. Primeiro, na cromação você vai ter banhos químicos específicos para poder promover a adesão das camadas metálicas no material e como a resistência química do material está reduzida, você pode ter uma falha ali. Além disso, como as peças têm a tendência de sofrer variações dimensionais, essas variações vão ser muito grandes comparadas ao que normalmente se tem no material e principalmente comparado com as variações que as camadas metálicas têm o potencial de absorver, elas são muito elevadas
e aí você acaba tendo uma perda de aderência dessas camadas externas metálicas e com consequente trincas nas camadas metálicas, delaminação e uma série de problemas aí, principalmente estéticos e de adesão nesses materiais que vão sofrer os processos de metalização e cromação. Então o tensionamento interno para esse tipo de componente é um problema bastante sério, tá certo? Agora, existem algumas formas de você eliminar esse problema de tensionamento interno. Obviamente o melhor dos mundos seria a prevenção, né? Trabalhar com design de peça adequado, design de molde adequado, trabalhar com processo de injeção bem ajustado em termos de temperaturas, em termos de velocidades, em termos, enfim, de pressões principalmente, né? Isso você ajuda prevenindo aí a formação dessas tensões internas. Mas por melhor que seja, sempre haverá uma tensão residual nas peças. É muito difícil você ter uma peça 100% livre de tensionamento. E uma das formas de eliminar esse tensionamento pós-processamento de injeção, por exemplo, é o recozimento, onde você vai pegar as peças injetadas e vai expor essas peças a altas temperaturas, em fornos, estufas ou então em banhos especiais, e que, sob alta temperatura, né, em que essa alta temperatura vai permitir então uma reacomodação molecular, vai estabilizar o dimensional das peças, né, eliminando as tensões, e com isso você tem uma peça que, além de ter mais estabilidade dimensional, vai ter também um potencial de maior resistência mecânica, maior resistência química, exatamente pela eliminação dos tensionamentos internos. No caso de materiais semicristalinos, esse recozimento é feito a temperaturas próximas ao ponto de fusão, e no caso de materiais amorfos, em temperaturas próximas a TG do material. Cada material tem a sua recomendação de tempo e temperatura para recozimento, isso depende também em função da espessura da peça, e os fabricantes de material normalmente têm recomendações para como conduzir esse recozimento, mas é um processo que é realizado, é bastante comum para exatamente eliminação de tensões internas em peças plásticas. Um caso particular também é dos nylons, né? Os nylons, eles também estão sujeitos a tensionamento interno por alguns dos motivos que a gente mencionou lá em cima, e além do recozimento, uma das coisas que elimina bastante tensionamento interno de nylons é a hidratação. A gente sabe que o nylon absorve umidade e a água ela atua como um plastificante, como um lubrificante molecular para o nylon. Então, à medida que ele absorve umidade, também ocorre uma liberação de tensionamento interno no nylon, mesmo quando essa hidratação é feita a temperatura ambiente, né? No caso de você hidratar o nylon a quente, existem os dois fatores, né? A hidratação e o recozimento do material. Mas mesmo quando você faz a hidratação a temperatura ambiente, a própria água atua no sentido de permitir uma reacomodação molecular, liberando aí as tensões internas nesse material, que é bem interessante também o processo, ok? Muito bem, eu espero que você tenha gostado desse conteúdo, espero que tenha tirado todas as suas dúvidas a respeito de tensionamento interno, supercompactação e os problemas que vêm dessa característica dos materiais plásticos, e eu fico muito curioso para saber como esse conteúdo impactou o seu dia a dia. Me deixa um comentário aqui nos meus canais, me manda um e-mail, uma mensagem, para eu saber como esse vídeo te ajudou a eliminar algum problema que você esteja vivendo ou até a prevenir um problema em projetos que você esteja trabalhando atualmente. Tá certo? Eu fico muito curioso para saber a sua história e também outros assuntos que sejam do seu interesse para que eu possa preparar vídeos e artigos como esse que te ajudem no seu dia a dia, ok? Lembra de curtir a minha página no Facebook, lembra de assinar o meu canal no YouTube, receba conteúdo por todos esses canais, assinando a minha lista VIP você recebe também semanalmente no conforto do seu e-mail todo o meu conteúdo. Divulga as minhas páginas, divulga os meus canais para as pessoas que você acredita que podem ser beneficiadas desse conteúdo, que talvez ainda não tenham acesso, não conheçam o meu trabalho, tá certo? Então me ajude a divulgar essas informações para a maior quantidade de pessoas que trabalham com o mundo do plástico possível, ok? A gente se vê nos próximos vídeos, então um grande abraço e até lá!